Potência! Este é o primeiro Potência Podcast. O melhor de todos. Vou explicar pra vocês. Potência Podcast é um programa... É o quê? É um programa feito por dois caras de UVGEL pra trazer potências aqui de diversas áreas. 1,5 na verdade, né? Porque se é um, eu sou meio. Diversas áreas para falar sobre histórias empreendedoras, ideias bacanas. E hoje a gente vai aproveitar aqui no programa 01 para nos apresentar para você. Olho no olho. Um programa feito por uma... Rapaz, ninguém aplaudiu o nosso... A partir de agora, vamos instituir um negócio. Sem moral. Vamos instituir um negócio. A partir de agora, esse é o programa 01. Todos os outros programas, se a equipe não bater palma, a gente não paga. Vamos fazer de novo. Esse é o Potência Podcast. Tá instituído a partir de agora. Tá instituído a partir de agora. Se não bater palma, a gente não vai pagar. Eu trouxe minha vozinha pra bater palma também. Então, a ideia é trazer uma galera potência pra bater um papo com a gente. Inicialmente, a gente precisa se apresentar, né? Eu posso começar? Pode, deve. Você é o mais velho. Sou o mais velho? Quantos anos você tem? Vou fazer 36. Eu tenho 34. Mas você é mais velho na aparência. Eu sou de 88, eu tenho que... Na aparência você é mais velho. Acabado, né? Bom, eu sou Erickson Henrique, sou empreendedor, um dos sócios da Connect Automação, que é uma empresa que eu vou falar aqui durante esse podcast todos os dias. Pode falar que entra mais dinheiro. É a patrocinadora do nosso podcast aqui. E a Connect é uma empresa de automação industrial e elétrica que já entregou seus produtos para mais de 10 estados no Brasil. Eu falo isso com muito orgulho. A empresa muito lindo. De um menino do VGEL e de um cara lá do interior de Pernambuco, que é o meu sócio, Marcelo Renato. O grande Marcelo. E a gente conseguiu já agora chegar cada vez mais. A gente tá crescendo um pouquinho, crescendo. A primeira filial vem já aí e a gente tá crescendo devagarinho. E aqui ao meu lado, quem tá aqui ao meu lado? Eu, Carlos Jorge da Silva Santos, 35 anos de idade, pai de 3 filhos, né? Tô aqui no Potência Podcast e no Instagram, Potência Cast. Você que quer ver sobre empreendedorismo, inovação, disrupção, motivação, inspiração, esse é o seu, o meu, o nosso quadro aqui do podcast. Esse passa para todo mundo. Desde o vendedor de jujuba ali do sinal, né, ao grande Jorge Paulo Leme e quiçá vem aí o Bill Gates também, vem a Jeff Bezos, tá todo mundo convidado, mas essa é a plataforma de todos nós para falar de tudo. A gente vai ter muita gente bacana aqui na frente, né? Demais! De certeza já tem aí na nossa agenda. Rafa Falcão. Meu Deus. Que é antigo Dicas Digitais, agora é Rafa Falcão mesmo. Autoridade, viu? Falando sobre marketing digital com ele. O cara é uma autoridade do marketing digital para pequenos negócios no Brasil, cara. A gente vai ter aqui o Ricardinho Santa Rita contando uma história de virada de vida dele aqui. Isso. Vai ter Ana Deise, uma empreendedora do VGEL, que massa. A gente vai trazer uma galera do VGEL aqui. Boa. E a ideia... Fernando Peron, né? Fernando Peron também vai estar aqui, né? Que eu soube, vai. Vai, verdade. Tem mais gente bacana aí, muita gente bacana. É bom você ficar acompanhando. E a nossa ideia É bom a gente contar como foi que surgiu, né? O Potência Podcast. Conta aí, que eu nem lembro. Eu tava no Pará, e aí o Carlos Jorge me fez dançando calypso. Dançando calypso. Pior que o pessoal no Pará não dança calypso, cara, você acredita? Não? No Pará se escuta muito brega. Se escuta muito... Porque o lance do carimbó no Pará, sim, ele é uma música cultural, como, por exemplo, pra gente aqui, tipo, o Coco de Roda. A gente não escuta Coco de Roda, né? Mas é cultural. Eu escuto sim. E é? É. Tá bom, vou esperar esse dia pra fazer um vídeo pro meu Instagram. Até agora eu não vi. Então, o que acontece? Eu tava lá e Carlos Jorge me fez uma ligação por videoconferência. Como sempre, quando esse cara liga pra mim por videoconferência, é alguma coisa nova, algum projeto novo que a gente fez. Ou pra pedir alguma coisa. Ou pra pedir... A última vez que ele ligou por videoconferência pra mim, tenho tatuado aqui na minha pele, não sei se dá pra ver, a caminhada que nós fizemos de Maceió a Arapiraca, 135 km. Vamos contar daqui a pouco como Começamos foi isso aqui, né? do VGEL do Lago. E aí ele fez uma videoconferência e eu comecei uma videochamada, eu comecei a falar sobre uma ideia que eu tinha, né? Eu tenho um canal @empreendedoriando no Instagram, que é a ideia de impactar realmente os empreendedores e mostrar o meu exemplo como um cara que saiu do VGEL, que virou empresário. Perfeito. E motivar outras pessoas. E aí eu queria fazer, na época, o Empreendedoriando Cast, e esse cara sacana, como ele é, dizendo que o nome era feio, não, nome feio, não sei o que lá. E
E eu tenho uma ideia de fazer um podcast também, ele falou, tal, aí... Cara, e a ideia da gente se conectou, incrível, né? Que a gente, do Vegel, interessante que a gente nem se conhecia na época do Vegel, né? A gente vai contar a nossa história aqui, mas... Vai não? Vou. Mas senhor excelentíssimo secretário do município aqui, secretário de Assistência Social do município de Maceió, tá aqui à minha frente. E aí, o que acontece? A gente juntou as ideias e daqui a pouco a gente já juntou as ideias, já veio aqui, a gente tá no estudo da Destravo Produções, grande Jairson, grande Tom. Boa. Grande Heron, DJ Heron, agora aqui nos carrapichos. Jesus, humilha Satanás, nice. E a gente montou uma equipe fera. Eu queria, se você me permitisse, senhor excelentíssimo secretário do município, mostrar a equipe aqui, já do lado da gente. Pelo menos para dar um oi, né? E aí nós tivemos aqui nossa equipe fera, aqui do meu lado, por favor. Pode deixar o plano aberto aí, viu, Heron? Se nós temos aqui o Marcos Claudino, nossa equipe de produção de cortes e edição que nós vamos ter aqui. Tá aqui do meu lado, por favor. Dá um oi aqui, Marcos. Faz parte da equipe do... bagunçando o programa. E aí, irmão, beleza? Opa, tudo bem? Boa noite. Ele lembra aquele ator do Vinícius, não sei o que, da Globo. Junto também nós temos a Maíra, nossa jornalista, assessora de imprensa, faz a pauta do Lembra aquela menina do BBB. Dá um oi, Maíra. Olá, pessoal. Mais pertinho, Maíra. Tudo bom? Eita, Maíra tem sotaque aqui que não é daqui, tô de onde, Maíra? Não, eu sou nascida em São Paulo, mas moro no Nordeste há 10 anos. Ah, então já não era pra estar falando mais porta, carne, mas não lembra aquela menina do BBB. Obrigado, equipe. Maíra. Essa é a equipe que tá fazendo o Potência Podcast. E aí, o que acontece? 2 caras do Vegel que se juntaram pra falar com a turma e mostrar realmente a ideia, o nome. Foi muito interessante porque a gente não tinha nome e ele dizia que o nome Empreendedoriano do Cast era feio, era difícil. É feio mesmo. E aí eu disse, pô, que nome? Eu sou muito ruim de nome, Carlos Jorge é muito ruim de WhatsApp. Eu falo com ele, ele não me responde, falo com ele, ele não me responde. E aí eu tava em Delmiro Gouveia, conversando com o pessoal da construtora lá, que a gente tá fazendo shopping lá e tal, e aí no almoço eu disse, cara, a gente vai fazer um podcast com o Carlos Jorge, que era do Manda Ver, que hoje é secretário de Assistência Social. Aí o cara conhece e tal, e a gente só não tem nome, cara. Eu disse, só não tem nome, Potência, ainda. Porque eu chamo todo mundo de Potência, é uma forma de exaltar realmente as pessoas. Boa. E aí ele disse, aí, o nome, Potência. Não, ele falou, e aí Potência seria o nome. E aí Potência. Porque é isso que eu falo, toda vez que eu encontro alguém, eu falo, e aí Potência, e aí Potência. Ele, e aí Potência. E aí eu falei, Jorge, pensei em Potência Podcast. Aí o Jorge já aceitou, já. E a gente tem caneca no nosso primeiro programa 01 do Potência Podcast. Tem canequinha que todos os entrevistadores podem levar se quiser e se lembrarem, né, Marcos? Oxe, eu espero que esqueçam. Obrigado, Marcos. E aí foi isso, né? Então aqui, na bancada nós teremos Carlos Jorge da Silva Santos. Carlos Jorge, eu vou entrevistar você. E também teremos Erickson aqui, grande empresário, né? Empresário sócio aí da Connect Automação, uma das empresas que tem trabalho já a nível nacional, com a sua grande filial. Patrocinadora do podcast. Patrocinadora oficial. Então é isso, a gente vai trocar experiências de vida, experiências profissionais, motivar, né? E a gente realmente quer fazer desse quadro um quadro realmente alto astral lá em cima e também falar sobre vida, propósito, destino e chamar todo mundo, né? Isso aqui é a casa de todos nós, que a gente vai falar desde a gestão pública, sobre política social, Exato. sobre política pública e trazer esse grande quadro aqui que é de todos nós. E é interessante que a gente quer mesclar aqui nome de grandes empresários que já têm nome no mercado. Sim. Com empresários que já estão começando a ascensão, como também empresários que estão começando. Isso mesmo. A gente vai trazer lá a galera do Vegel, do Jaça, do Bill. Dali Jaça. Pra poder falar aqui. Também vão ter palco aqui pra poder falar. Cultura também, falar né? Todos os ativistas culturais que empreendem na economia criativa, na moda, na beleza, todo mundo vai estar convidado aqui para poder dar uma palavra. Vamos abrir espaço para todo mundo, porque é isso que... Então agora eu vou entrevistar aqui. Ao meu lado está Carlos Jorge da Silva Santos. Eu mesmo. O senhor excelentíssimo secretário do município de Maceió, secretário de Assistência Social. Como é que você chegou a ser secretário? Quem conhecer Carlos Jorge hoje secretário não sabe que o Carlos Jorge era um projeto de alguém que não ia chegar em lugar nenhum, não era isso? Verdade, a vida nos impõe grandes obstáculos, né? Desde o nascimento aí,
a gente começou a superar. Arranca esse. Não. Arranca aí, pô. Chegou com o nome do TheCast aqui. Daí... Não, arranca aí, irmão. TheCast Produções. Não, vai dar desconto, velho. Não, mas eu gosto do Joelson, do Tom. Ô, Tom, você é sócio do Joelson? Tá, então eu gosto do Tom. Eu gostei do Tom desde a primeira vez que eu assisti. Deixa aqui. Oxe, não, aqui vou dar valor. Vou dar valor. Ei, tem que ser aqui, irmão. Oxe. Não, brincadeira. Pessoal, é uma história realmente de muita superação, né? Desafios pessoais, emocionais. Realmente um trauma de muitas dificuldades. Nascimento, mãe solteira, depois de 3 anos de relacionamento. Abuso sexual na infância, alcoolismo, né, uma verdadeira tragédia social, delinquência e um retrato social que muitos jovens da periferia passam, né, pela extrema vulnerabilidade social, falta de oportunidade, tantas incertezas e inseguranças que a vida muitas vezes nos impõe e muitas vezes não temos outra escolha, né, a não ser o sofrimento e a batalha diária de perceber na trajetória do caminho um milagre que possa mudar e transformar a nossa vida. E esse milagre muitas vezes é uma oportunidade, é uma pessoa, é um curso, é alguém que se conecta com a gente para poder mudar a nossa vida. E um grande trauma meu era a minha mãe ter que trabalhar, deixar na favela, na casa do tio, no barraquinho do tio, ficava amarrado na cabeceira da cama, ele soltava quando chegava a noite, ou quando eu gritava desesperado, uma vizinha ia me salvar. Ficava preso na cabeceira da cama. Na cabeceira da cama amarrado, e muitas vezes a dona Cícera, vizinha ali daquela favela, ia me soltar e ficava guardado na casa dela. Infelizmente, essa heroína, o ano passado, faleceu, e aqui eu quero lembrar da memória dela, que muitas e muitas vezes me salvou dessa circunstância, sofrimento, de violação e tanta dor, mas ela deixou um legado, foi uma das heroínas da minha vida, mas também uma senhorinha chamada Dona Maria Madalena, vizinha de casa, rapaz, me deu a mão, sacrificou a vida dela pela minha, quanto mais era problema, mais ela era solução, e quanto mais dava trabalho, mais ela insistia, e ela é a prova viva da resiliência, da esperança, do amor, da compaixão, e isso mudou de forma desesperada a minha vida. Show de bola, isso é Carlos Jorge, né? Ô, Carlos Jorge, você ficou muito conhecido na época com o Manda Ver, né? Quem não conhece o Manda Ver é um projeto social que foi fundado e desenvolvido pelo Carlos Jorge lá no início. Você que está assistindo ou ouvindo o podcast, que não é aqui de Maceió, de Alagoas, talvez não conheça o Vergel do Lago, você vai lá, põe no Google, Vergel do Lago, é a periferia onde a gente nasceu, e é interessante que o Vergel do Lago era conhecido como um bairro problema, né? Violência, sim. Drogas, e aí você pensou como um louco lá no começo, vou mudar o mundo, como foi? Criou o Manda Ver. Rapaz, essa história realmente... é a continuação desse destino, vamos dizer assim, de vínculo, de propósito, missão com a Dona Maria Madalena. Ela me resgatou, né? Essa vizinha de casa me deu a mão, me deu forças, acreditou em mim. E aí eu superei, consegui pelo menos descobrir um sentido para a vida através dessa experiência de amor e compaixão. E ela faleceu quando eu tinha 17 anos de idade e ali eu decidi perpetuar o legado dela, né? O que ela fez por mim, eu fazer por muitos. E dediquei a minha vida para poder salvar outras vidas. E com muita resiliência, com muita força, com muita decisão, comecei a trabalhar em projetos sociais, né, como voluntário, também em projetos dentro da igreja. Sempre fui cristão, que eu atuei sempre nesse segmento social. E Dona Maria Madalena ali, depois ficando a memória dela, o meu legado era perpetuar essa missão. E aí, em 2014, eu idealizo o Manda Ver, queria que fosse um verbo, Manda Ver, quando eu falasse tinha que fazer, né, falar e fazer, e o Manda Ver realmente veio como uma expressão máxima, né, vamos dizer assim, de uma consolidação de uma missão, né, através desse relacionamento com a Dona Maria Madalena, de amor e compaixão. Fundei em 2015, fracassei no 2016, depois de 6 meses depois, estava falido, fracassado, sendo despejado lá da casinha lá que a gente conseguiu alugar com a minha esposa. Só que antes de mudar, né, a gente recebe aquela rescisãozinha do trabalho, trabalhando ali de motoboy na Santa Casa. Cheguei em casa com um dinheirinho, rapaz, disse, amor, vamos mudar o mundo? E a minha mulher... Sem dinheiro, né? Você é doido? Os móveis de casa tudo quebrado, lençol todo rasgado. Você quer mudar o mundo enquanto em casa tá tudo...
desestruturado, assim, materialmente, né? A gente tinha tantos sonhos, ela tinha tantos sonhos, né? De ver a casa mobiliada, tanta coisa, que ela poderia ser uma chance, mas eu digo, não, vamos mudar o mundo, bora. E ali convenci ela, a gente alugou esse quartinho, mas infelizmente depois de 6 meses depois o dinheiro acabou, despejado, e lá os meninos tudo chorando, e a gente pedindo lugar emprestado para poder continuar a missão. Mas continuamos, com ousadia, com coragem, continuamos a missão. É linda a história do Manda Ver. Um projeto social que ainda hoje está trabalhando firme lá no Vegel com a Lisânia, né? Isso, toda a turma Lisânia, lá. e é uma potência que em breve também estará aqui, com certeza. No Potência Podcast. Mas aí, Carlos Jorge, você é um cara... Eu vou fazer uma provocação, tá? Tá, provoca. Eu quero nem saber. Se eu ficar muito aqui bravo... é um podcast pra gente falar verdades. E quando eu conheci o Carlos Jorge, eu lembro que quando eu comecei o empreendedoriano, então eu conheci a sua história, e aí eu fui atrás do cara do Vegel, o cara do Vegel que eu também fui do Vegel, mas eu não conhecia, eu queria conhecer de perto, achei sua história fantástica. E aí o Carlos Jorge chegou pra mim uma vez e fez, cara, eu quero mudar o mundo, eu quero desenvolver um trabalho fantástico, o Manda Ver vai crescer, eu quero que você pague meu lanche até hoje, bicho, sério mesmo pra vocês que estão aqui. Até hoje o Carlos Jorge pede pra eu pagar o lanche dele. Pô. É porque você é do tamanho de uma lanchonete, por isso que... Todos os dias que eu encontro com o Carlos Jorge, ele pede pra eu pagar o lanche dele. Hoje ele é secretário, ele ganha mais que eu. E ele tá pedindo, chega nos cantos pedindo pra eu pagar o lanche dele. E aí eu... Paga meu lanche. E aí eu conversando com o Carlos Jorge sobre isso, falando tal. E ele você chegou pra mim, olha pra mim, você vou trazer verdades agora. Chegou pra mim e disse bem assim, cara, eu não vou entrar na política. Eu não serei político. Porque eu quero mudar o mundo através do empreendedorismo social. E eu vou fazer um trabalho em cima disso daqui. E eu não quero ser político porque eu não vou me corromper. Você falou isso com os olhos brilhando. Eu lembro exatamente. A gente tava no Manda Ver, inclusive. Isso. E aí, tempos depois, eu recebo a notícia que eu fiquei feliz pra caramba que você desistiu dessa ideia de não ser político. Por quê? Porque, cara... A gente só muda se a gente encarar. A gente só muda o cenário se a gente encarar. Então, saber que tem você, um cara que eu conheço de verdade, e sei que não vai aceitar qualquer coisa, que vai realmente entrar para fazer a transformação dentro da política. Perfeito. Aceitando entrar dentro desse cenário, eu, sinceramente, fiquei muito feliz. Eu não sei se você lembra, mas a primeira vez que eu fui lhe visitar no seu gabinete, eu chorei, eu fiquei feliz, eu me emocionei. Tamo junto. O cara tava sentado e atrás dele tinha uma bandeira do Brasil, uma bandeira de Alagoas, e ele falando, e eu assim, olhando assim, e a lágrima começou assim, a escorrer, e eu fiquei, caramba, velho, que lindo, velho, que massa. Eu fiquei muito feliz que você desistiu disso, mas bicho, o que foi que fez você mudar de opinião? Porque você disse pra mim, eu não vou entrar na política, eu não quero me corromper. O que acontece? Esse contexto era um contexto da política partidária, né, que eu nunca acreditei, mas eu acreditava na gestão pública, né, como transformação de vida e tudo. Então você se envolver, né, dentro do quadro da gestão pública como gestor, dentro de um quadro de formação pessoal, né, eu desenvolvi todo um know-how, né, de competências ali através de empreendedorismo social, com gestão. Também fui supervisor de logística, né, na iniciativa privada. E você começa a desenvolver habilidades, você começa a desenvolver maturidade nesse processo. Uma visão totalmente estratégica, né, uma visão de mundo também muito consolidada, com valores, com uma fome a ser de realmente ter uma transformação de impacto social, mas você vê como a gestão pública é essencial para a transformação de um bairro, de uma cidade, de um estado e de um país, né? E ali, em 2015, 2016, o Manda Ver fechou, sempre a própria comunidade ficava, não, você, Jorge, vai para a política, né? Vai lá que a gente vota em você, vai lá, sem ficar naquele anseio. E eu digo, não, pessoal, aqui a gente tá dando conta da coisa, tá fazendo até muito mais que o próprio Estado, e vamos tocar o barco. E passou 2016, passou 2017, toda vez que chegavam no eleitoral, as pessoas jogavam a expectativa que eu iria para a política pela repercussão do trabalho. O trabalho chegou em Londres, chegou na África do Sul, viajei metade do Brasil dando palestras, né? Então, assim, eu tinha uma convicção a ser tão grande, né, sobre o papel social que eu estava fazendo, que eu não queria me envolver nesse tema. E se um dia envolvesse, teria que ser algo muito natural. Acho que muito meio que um chamado, uma iluminação assim. E que foi o que aconteceu, né? Em 2020, o Manda Ver já, né, bem estabilizado, sem depender de recurso público, que foi uma aliança que eu fiz comigo mesmo, um pacto assim, de cara, nunca vou depender
do Estado, né, para poder desenvolver meus projetos sociais e tal, e consegui ter essa autonomia graças à Rede Gerando Falcões, do Lira, e consegui ali uma relevância que eu particularmente não imaginava a nível nacional, até internacional. Já ganhei uma comenda de Jovem Embaixador da Paz, né, que é a ISP, né, junto com a ONU reconhece esse título, né, já ganhei comenda, já ganhei títulos, né, de reconhecimento de trabalho na área de direitos humanos a nível estadual, já ganhei reconhecimentos em plataformas nacionais como a Ambev, né, pelo modelo de gestão executiva dentro da organização social. E ali em 2020, recebo zelosamente um convite inicialmente pelo querido senador Rodrigo Cunha, né, um grande parceiro, um grande querido, e recebendo lá o apoio dele, o convite dele, né, bateu tremedeira nas pernas, meu irmão, insônia, dor de barriga, que era um convite que eu, sinceramente, não estava preparado. E foi difícil dizer aquele sim, porque eu tinha tantas coisas, né, conquistadas, tantos sonhos concretizados e materializados. O que antes era uma utopia, eu vi, né, dentro desses longos 5, 6 anos quase, sendo materializado. E ali foi difícil, disse, dá um prazo para eu pensar, né, para eu fazer uma oração, pedir conselho, ouvir tanta gente. E todo mundo que eu falava, cara, me dava um sim, assim. E um ou outro, um meio sim, um meio não, e não tinha uma convicção. Até que um mentor querido chamado Edjas Pereira Alves, né, que é um grande mentor, que me acompanha há mais de 18 anos da minha vida. Esse cara me deu a mão e olhou nos meus olhos. Vai, pode ir. E é bom você ter essa segurança, né, de alguém que sempre acompanha a sua trajetória ali. E eu me senti convicto para poder assumir essa missão. Assumimos essa missão, disse sim, e aí esperei só a consolidação da resposta. E aí, foi aí que se tornou o senhor excelentíssimo secretário. Eu tô falando do senhor excelentíssimo secretário porque eu fico tirando onda dele. Inclusive, pouca gente sabe disso, mas eu falo, toda vez que eu falo da orelha dele, ele fica chateado comigo. Agora eu posso mandar ele prender. Aí a primeira vez que eu falei, depois que ele já era secretário, viu? Eu disse, ô bichinho, essa orelha. Ele falou, agora eu posso mandar ele prender. Mas eu tiro onda da orelha dele há muito tempo. É isso, amizade, né? A gente se reconhece, se percebe. Mas eu queria um pouquinho mais. Depois desse sim, rapaz, ficou ali o hiato de 14 dias quase. Eu recebi uma confirmação oficial do prefeito, né? Querido prefeito JHC. E ali esse rapaz, o menino nascendo, minha mulher grávida do Joseph. 31 de dezembro, eu faço o chá revelação, descubro que o meu filho, que era o sonho de vida, né? Porque eu já tenho 2 mulheres em casa, 3 mulheres mandando em mim, minhas 2 filhas, minha esposa, e agora eu descubro que o meu filho é o Joseph, que ali foi a concretização, acho que a consolidação de que os dias melhores viriam, né? Através daquele sinal divino, assim, de ter um filho, um menino que era o sonho da minha vida, veio depois da sequência de 2 meninas maravilhosas. E no dia 4 de janeiro, eu recebo uma ligação. Atenção, secretário, vai vir trabalhar não, né? E o prefeito me ligando ali, quando eu chego lá, todo o secretariado, toda a comitiva do secretariado reunida, e o cara do Vegel ali, com o olho cheio de lágrimas, dizendo, cara, eu consegui, né? E valeu a pena cada sacrifício, né? Pelas noites mal dormidas, ou nenhuma noite, tem a noite que eu não dormia, né? Trabalhando na área da saúde aí, tinha dia que era de 2 horas dormidas, 3 horas só, e trabalhava o dia todinho para empreender socialmente, e no outro dia que eu ia dormir era meia-noite, mas ia dormir feliz, Resultado, obstinado. né? Resultado, né? Isso é que importa. Pois é, esse aqui é o Carlos Jorge da Silva, que vai ficar ao meu lado aqui na bancada nos próximos programas do Potência Podcast. E vai ser um prazer dividir essa bancada ao seu lado, viu, Potência? E tamo junto, e como o quadro é nosso, também você vai contar um pouquinho da sua história para nós aqui, claro. E só para finalizar um pouquinho, eu tô há 1 ano e meio, né, mês que vem, na gestão lá da assistência social. Experiência absurda, né, de positiva, de ousada, exige da gente muita resiliência, muito compromisso, muito comprometimento. Eu agora mudo totalmente, né, aquele sofisma
de que, não, vamos entrar na política não, porque é essa coisa de gente ruim. Não, filho. Diga aos bons que entrem, porque a gente precisa tomar posse desse lugar, conquistar os lugares estratégicos, principalmente a gente que sentiu as dores e os traumas de morar numa periferia, ter a experiência de morar numa favela, né, de ver na ponta o que é a dificuldade do mundo real. Muitas vezes a gente vê a utopia no país das maravilhas, né? Como a gente sempre via, mas quem tá lá dentro da quebrada sabe que, como a gente diz, o bagulho é louco, porque exige da gente muita resiliência, muita determinação, e realmente é uma experiência magnífica. Eu digo a você, ouse, né? Experimenta tudo, cara, não tem limites, né? Só tenha valores consolidados, tenha realmente visão, missão de vida, porque, e mesmo que você falhar, você pode se perdoar, receber perdão e dar a volta por cima, mesmo que você falhe, mas levanta de novo, faz de novo, tenta de novo, que a vida é isso, é risco, é coragem e é decisão. E o resultado a gente vê lá no Vegel mesmo, porque quem vai hoje ao Vegel vai enxergar a transformação. O lugar mais inovador e empreendedor de Alagoas. Esse era o seu sonho, né? Inclusive, né? Sem exagero. E aí agora a gente vê a realidade. A gente no Vegel tem locais instagramáveis. A gente tem uma rua fechada que chama de rua aberta, cheia de brinquedo. Parque da Lagoa. Tem... assim... Várias coisas novas. Uma coisa que eu achei muito interessante é que eu vejo as pessoas nos locais instagramáveis tirando foto com o celular. Eu sou do Vegel e eu posso dizer que na minha época no Vegel a gente não pegava o celular nem do bolso. Sim. Porque a gente tinha medo de ser assaltado. Eu fui assaltado no Vegel voltando da escola com o celular no bolso, inclusive. E aí, hoje em dia, eu vejo o pessoal com celular, com iPhone, tirando foto no Vegel. Isso é fantástico. Isso. Pertencimento. É fantástico. Então, assim, isso você tem um mérito muito grande, meu irmão. Parabéns. Eu fico muito feliz em poder ser seu amigo, em poder compartilhar isso com você e muito feliz em saber que você está trazendo a transformação pro nosso lugar, pro Vegel, do Vegel para o mundo. Tamo junto e a gente tá aqui no nosso Potência Podcast. @PotênciaCast. E é isso, acompanha a gente. Mas a gente vai virar o jogo agora aqui, né? Porque tem 2 empreendedores obstinados aqui. Esse cara é o Erickson Henrique, empresário, né? Um cara que fez da missão dele realmente uma missão de socializar, né, com tanta gente, uma história de vida altamente motivadora, uma história com resultado, que é o que a gente mais vê aí, né, só motiva, mas quando a gente vai olhar pro dado, pro resultado, não tem nada para executar. Claro que isso é essencialmente no início, né, a gente não tem mesmo resultado, precisa realmente ter fé, porque os dias realmente começam do pouquinho, mas a gente no final pelo menos tem que ter um resultado mínimo aí para poder consolidar o nosso discurso, porque é muito fácil a gente falar, mas a gente precisa fazer, executar, mesmo que fracasse algumas vezes, mas o resultado aparece. Eu acho que esse é o Erickson Henrique. E a gente, meu amigo, tá aqui hoje também para entender um pouquinho da sua trajetória, da sua história de vida, que a gente sabe que tem muita superação, muito sucesso também, muito resultado. Eu queria saber um pouquinho da sua história de vida e até o Erickson empresário, né? Como é que foi essa trajetória e todo esse processo? Quando alguém me pergunta para mim é o seguinte, o que é o Erickson Henrique? Eu digo o seguinte, eu sou fruto do sonho de um jovem da periferia. Esse é o primeiro ponto, sabe? Eu sou filho de um sertanejo de Santana de Ipanema, né, Seu Pereira, saudoso Seu Pereira, que nasceu lá em Santana de Ipanema, foi um cara que foi proibido de estudar, então ele teve que se esforçar bastante para poder conseguir estudar. Ele teve que fugir de casa, na verdade, ele aproveitou uma oportunidade, e aí minha relação com o empreendedorismo ela começou já nessa oportunidade. Quando minha avó pediu pro meu pai consertar um moinho de milho que faz cuscuz, sabe? E aí o dinheiro para fazer essa manutenção era o dinheiro da passagem do ônibus que vinha de Santana de Ipanema para Maceió. E meu pai deixou o moinho lá, comprou a passagem de ônibus e veio para cá. Aqui ele pegou uma enxada e aí ele começou a limpar
porta das pessoas. E aí foi que ele começou a matar realmente um leão por dia. A história do meu pai, ela é grande, tem muitas coisas, mas não dá pra detalhar nesse momento, mas eu espero utilizar cada vez o Potência Podcast pra contar um pouquinho da história dele. E aí, ele, autodidata, trabalhou como motorista, taxista e tal, e aí aprendeu eletrônica sozinho. E essa é a história base do meu pai. Eu também sou filho da dona Laudiana, que é uma mulher simples, criada lá no bairro do Pinheiro, no Alto do Céu, que foi criada cheia de regras para poder ser uma mulher dona de casa. E, cara, a mulher mais empoderada e fantástica que eu tive a oportunidade. Deus me agraciou muito de ter um pai e a mãe que eu tive, sabe? Minha mãe dando exemplo muito antes de eu entender e ouvir o que era mulher empoderada, eu tinha um exemplo na minha casa. Minha mãe todos os dias criava um filho, estudava. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 5 anos de idade, então ela sozinha cuidava da casa. Meu pai sempre foi meu pai, sempre cuidou de mim, sempre pagou, mas minha mãe cuidava sozinha. Tinha uma casa que foi ela mesma que comprou, tinha lá no Vegel, cuidava, a alimentação era ela mesma que comprava, tudo era ela. E eu tinha esse exemplo diário dentro da minha casa. E aí, eu tinha um sonho, cara. Eu sempre fui um cara muito sonhador. Essa é a questão. Eu sempre fui muito sonhador. E eu ficava muito tempo em casa. Eu, lá no Vejão, não saía muito na rua. Minha mãe tinha muito medo, né? Dessa questão da violência e tudo mais. Eu ficava muito tempo em casa. E eu tinha muito tempo pra sonhar. Então, eu sempre tive uma imaginação muito fértil. Eu sonhava ser empresário. Eu sonhava ter uma empresa. E eu sonhava com a minha empresa. O que é hoje, que é fantástico. Eu vivo chorando dentro da empresa toda vez que eu vejo algo que eu sonhei. Eu sonhava em ter uma empresa onde todo mundo comprasse a vibe, onde os colaboradores se sentissem donos, onde eu pudesse trazer o melhor possível para minha empresa, onde a galera... Bicho, muitas vezes eu tô em reunião, quando isso tá acontecendo, eu choro dentro da empresa, sou muito emotivo e eu choro. E aí quando as pessoas perguntam o que foi, cara, eu digo, isso aqui é meu sonho. Tá sendo realizado. Eu tava uma vez atendendo um cliente lá em Siriaé, em Pernambuco, e eu sempre, quando a gente vai fazer uma obra, eu procuro ver a melhor casa possível, procuro ter um quarto com ar-condicionado para meus colaboradores, piscina, tudo mais, estrutura que eu puder dar, eu vou dar aos meus colaboradores. Eu tava nessa casa lá, é interessante que eu falo isso não com falsa modéstia, mas eu era um que dormia na sala, e eu não faço isso não para poder demonstrar que eu sou o cara bonzinho, não, cara, você tem mérito aqui dentro, vocês estão desenvolvendo, vocês são a empresa. Eu sou o cara que tô puxando, mas eu tenho que dar exemplo, então eu realmente tenho que estar ali naquele lugar. E aí, todo mundo bem estruturado, e teve um dia que a gente tava fazendo um churrasco, e o pessoal foi no churrasco se divertindo, e eu sentado assim comecei a chorar. E aí o pessoal ficou preocupado, né? Um colaborador chegou perto de mim e fez: foi que houve algum problema, Henrique? Eu disse: não, velho, isso aqui é meu sonho, pô. Eu sonhei com isso aqui, você não tem ideia. Eu sonhei com isso aqui, eu sonhei com vocês, fazendo um churrasco, trabalhando pra caramba, todo mundo ralando, e no final todo mundo fazendo churrasco e curtindo. Então eu sonhei com isso aqui, cara. E eu não tive nenhuma o único benefício que meu pai e minha mãe não puderam me dar foi dinheiro, porque eles não tinham. Eles nunca souberam lidar com dinheiro. Eu tive que aprender isso apanhando. E aí, eu aprendi eletrônica com meu pai, a genética me deu esse benefício de ser autodidata, de aprender as coisas. Eu desmontava as coisas em casa. Muito interessante que eu desmontava a rádio, cara, e não funcionava. Às vezes funcionava, às vezes funcionava. E a maioria das vezes, na verdade, não funcionava. A maioria das vezes não funcionava. Eu lembro que minha mãe, com muito esforço... Eu não lembro de nada disso, porque eu não tava lá. Não tava... Tem uma palestra que é o Não Gera Criatividade, que eu tô fazendo, que é justamente para contar a quantidade de não que eu tive. Eu lembro que a minha mãe, com muito esforço, eu conto essa história na palestra, ela comprou um computador para mim, que assim que o computador chegou, ela chegou para mim, o meu nome é Erickson Henrique, mas a minha família só me chama de Henrique. E eu acho que o nome Erickson minha mãe me deu só pra poder, quando tava com raiva de mim, me chamar de Erickson. Ou então de Erickson Henrique. Aí ela chegou e fez, quando o computador chegou, ela fez: Erickson, veja bem, esse computador eu vou pagar em 10 parcelas. Boa. Vai ser muito pesado pra mim, era um K6 na época. Então, eu conheço você, Erickson, eu te conheço. Você não abra esse computador. Você deixa o computador Se não aí. abro você. E aí, cara, quando eu ouvi isso aí, né? Fui ameaçado pela minha mãe, dona Laudiana. E aí, no outro dia, eu abri o computador, porque eu era muito curioso. Eu tenho uma inquietude dentro de mim ainda, até hoje, cara, muito grande, que não consigo me segurar, não. E aí eu abri o computador, e o computador
Quando eu fechei o computador não funcionou. Maravilha. Aí, quando a minha mãe chegou em casa, minha mãe, muito chateada, muito brava comigo, porque ela não tinha pago nem a primeira parcela do computador, e ela disse, o computador tinha sido financiado pelo patrão dela. E aí ela disse, Erickson, eu falei pra você não abrir. Havaianas de pau, né? Não, minha mãe nunca bateu em mim. Não? É interessante que a única vez que ela tentou bater em mim, eu sempre fui um bom filho, assim, de nunca criar muito problema. Parece não. Eu sempre fui CDF. E aí ela a única vez que ela tentou bater em mim, ela escorregou e caiu. Aí quando ela caiu, eu aproveitei aqui o embalo e fiz, tá vendo, mãe? Deus não quer que a senhora bata em mim. Se eu fosse ela ter batido nessa hora, ela não bateu. Meu Deus. E aí ela disse, olha... Se fosse a minha mãe, tinha quebrado minhas pernas. E aí o computador não voltou a funcionar. No outro dia ela ficou frustrada com aquilo, mas chamou o cara da manutenção, o cara foi lá. Eu lembro que pagou algo em torno de R$30, que era muito dinheiro na época. Principalmente pra ela era muito dinheiro. E aí o cara chegou lá, cara, tirou uma peça que depois eu vim descobrir que era uma memória, passou uma borracha, botou lá e funcionou. O cara passou uma borracha de apagar no papel. 30 conto, velho. E eu fiquei indignado com isso. A minha inquietude aumentou ainda mais. E aí, quando o cara foi embora, que o computador funcionou, minha mãe me chamou de novo e fez: Erickson, mais uma vez eu tô dizendo pra você, não abra esse computador. Não, mas o cara E passou aí- a borracha, eu vou passar também. E aí, o que foi que eu fiz? Cara, eu, ao invés de criar problema com isso, eu abri de novo o computador. É. Só que aí, na verdade, antes, eu procurei me capacitar. Fui na casa de um amigo, peguei uma apostila de informática, aprendi, vi que era memória, vi que funcionava e tal. E aí foi o meu primeiro negócio. Inclusive, eu comecei no Vergel a consertar computadores, instalar drives e tal. Foi a primeira forma de ganhar Então dinheiro. foi você que quebrou o meu computador de e até hoje empreender. não devolveu. Eu fazia manutenção dos E computadores eu não lá. sabia quem era. Foi aprendendo e foi melhorando na eletrônica, né? Fui fazendo. Quando eu completei 18 anos, eu fui trabalhar com eletrônica, numa vaga numa empresa de eletrônica industrial que tinha. E aí quando eu entrei na área industrial, eu já me apaixonei pela área industrial, porque é uma área mais restrita, mais difícil. E isso mexe com a minha inquietude, sabe? De ser difícil. E eu entrei na empresa e eu comecei a trabalhar, eu entrei como auxiliar o mais baixo possível lá na empresa. Auxiliar do auxiliar. Auxiliar do auxiliar. E eu comecei a ver o que ninguém queria fazer na empresa. Ser auxiliar. O mais difícil era manutenção em drives. E aí eu disse, cara, não é que não queria. O meu sócio hoje, o Marcelo, ele era o cara mais top lá do time técnico. E ele era trabalhoso pra ele mexer com drives, que era inversor de frequência, soft start. E eu sentia que ele não gostava de fazer aquilo. E aí eu comecei a estudar sobre isso, cara. Inversor de frequência foram lançados lá na década de 60. Vinha crescendo muito, os primeiros estavam sendo instalados aqui em Alagoas. Eu sempre tive visão, né? Eu disse, bicho, isso aí vai precisar de especialização. Eu vou aprender. E eu comecei a fazer o que o Marcelo não estava querendo fazer na época. Assim, não é que ele não queria, que era trabalhoso pra ele. Um equipamento desse, pô, chega a ter mais de 1000 parafusos. pra Caraca. desmontar. E aí eu comecei a focar e tal. E quando a empresa precisou, eu era o cara que estava pronto pra isso. Por muitas vezes O rei dos parafusos. E aí eu foquei pra caramba nisso, cara. Na empresa, o pessoal me chamava de otário. Eu levava Mas o nome tem de cara otário. mesmo. E a galera me chamava de otário porque eu trabalhava demais e recebia de menos. E, na verdade, naquela época eu já tinha visão de que o negócio era o Erickson Henrique S.A. O meu negócio era isso, Show. sabe? E aí eu comecei a desenvolver e tal. E aí foi quando o Marcelo saiu da empresa, ele abriu a Connect. E aí quando ele fundou a Connect. E um ano depois que ele fundou a Connect, eu tinha uma relação muito boa de amizade com ele. A gente tava tomando um café lá no posto de gasolina, ali perto da Avenida Rotary aqui em Maceió. Pra quem conhece aqui em Maceió. E eu tava dizendo a ele sobre a minha inquietude, sabe? Nesse momento eu era supervisor na empresa, eu já não tinha mais como crescer na empresa, a não ser que eu fosse sócio. Eu já tava no patamar mais alto lá da empresa, o cargo mais alto. E eu tava dizendo, cara, eu tô numa inquietude de novo, sabe? Eu queria mexer. E ele tava querendo fechar a Connect. E aí o não, mais uma vez, gerou criatividade na minha vida. Aquele não dele, eu disse, cara, então vamos fazer o seguinte, não fecha não. A gente alinha nosso financeiro, eu passo a administrar a parte comercial e administrativa da empresa, e a gente divide a parte técnica, a gente vai fazer o negócio rodar. E ele aceitou, e aí eu tive que encarar a minha família para dizer, na época que eu tinha melhor cargo que eu tinha, melhor salário que eu tinha, tudo bem estruturado, eu disse, vou largar tudo e vou virar empresário. Eu tinha 26 anos de idade. Coragem. Eu tive essa loucura, e o meu sócio teve uma pior ainda, porque um cara
como ele, com quase 50 anos de idade, com a maturidade que ele tinha, entregar o sonho também da vida dele na mão de um menino de 26 anos de idade. Boa. E aí, até hoje, assim, sabe, eu até hoje administro a Connect e a parte administrativa, parte de tem um time fantástico que trabalha lá, que me ajuda muito. Hoje são quase 30 colaboradores. A gente faz obras aí, a gente já entregou nosso produto para mais de 10 estados no Brasil, uma empresa alagoana, eu tenho um orgulho muito grande de falar Parabéns. isso. Uma empresa alagoana, do menino do Vegel, do menino do interior lá de Pernambuco, que desenvolve um trabalho fantástico entregando isso aí para mais de 10 estados no país. E eu tenho uma necessidade hoje muito grande de perpetuar o legado do meu pai, sabe? Sim. De levar a fundo. O ano passado, como você sabe, né? O meu pai, ele faleceu. Ele caiu de uma torre, né? Eu tava no Pará. Esse foi o maior não que eu recebi na minha vida, sabe? O cara que foi meu exemplo na vida toda como empreendedor. Foi o cara que me ensinou eletrônica. O cara que nunca me disse não. Todas as vezes que eu trazia qualquer desafio pra ele e dizia, pai, eu vou virar empresário, vou largar tudo. Não vou ter salário. E eu lembro que a minha esposa me deu um suporte muito grande também. A minha mãe também me deu suporte, mas eu sentia medo nelas. O meu pai foi a única pessoa que não transmitiu medo pra mim. Porto Seguro. Ele disse, vá lá, meu filho. Eu conheço seu potencial. Se você vai fazer, eu sei que você vai fazer da melhor forma possível. Boa. E ele foi dos três. Eu falei primeiro pra minha esposa, depois pra minha mãe, ele foi o último. E aí ele foi o que me impulsionou de verdade. E eu tava no Pará ano passado, e aí eu recebi essa notícia, eu lembro com detalhes, cara. Eu tava trabalhando numa mesa de reunião lá, em Ananindeu, eu recebi uma ligação, e a ligação era de forma muito fria, dizia que meu pai caiu de uma torre e que meu pai não tinha mais vida. Obrigado. E eu tive que... Meu pai me deixou no aeroporto pra ir pro Pará, sabe? Então quando eu voltei que ele não tava lá, foi o maior baque que eu tive na minha vida, sabe? E eu passei uma dificuldade grande de administrar isso psicologicamente. Hoje a minha emoção sempre é saudade. Só saudade, não sinto nenhuma dor por isso. Em momento nenhum eu deixei de fazer nada junto com meu pai, de estar junto com ele. A última vez que eu viajei aqui antes da morte dele foi com ele me acompanhou, ele foi pra usina comigo. Ele tinha muito orgulho da pessoa que eu tava me tornando, do empresário que eu tava me tornando. O legado dele era você. Do legado dele, da continuidade da história dele. Eu palestrei na frente dele algumas vezes e eu tinha orgulho de dizer, eu sou a continuidade da sua história. Eu falei isso várias vezes pro meu pai, sabe? Eu sou a continuidade da sua história e da história da minha mãe. Eu sou a continuidade de vocês. Eu não posso parar. Essa inquietude minha, hoje eu entendo que é a continuidade da vida deles. Então, eu tive que encarar esse não, e aí passou, sabe? Isso passou. Hoje eu sinto uma saudade absurda no meu pai. Eu falava com ele todos os dias, Carlos Jorge. Todos os dias. Todos os dias eu mandava uma mensagem pra ele, ele mandava pra mim. Todos os dias eu falava com meu pai. E até no dia da morte dele, ele mandou uma mensagem pra mim. E eu mandei um áudio pra ele, não deu tempo dele ouvir. Mas a gente se falava todos os dias. E eu tenho essas recordações no meu celular de todos os dias que a gente se falava. E hoje eu sinto a necessidade de perpetuar o legado dele, sabe? Muito maior que a minha história, né? É a história do meu pai, a história da minha mãe. E quando eu pensei até, inclusive, fazer o podcast, cada dia eu quero entregar um pouquinho da história do meu pai, um pouquinho da história da minha mãe, sabe? Eu tenho uma família linda, que é a minha esposa, a Mércia, que é uma psicóloga, ajuda a me tratar. A tua esposa também é psicóloga, né? É dos doidos, gente. Então, ajuda a tratar a gente. Por isso que é duas psicólogas. Eu tenho uma filha linda, que é a Alice. A Alice é a pessoa mais inteligente que eu conheço na face da terra. Incrível essa menina. Muito melhor do que eu. E eu tenho a Connect, que eu sou sócio e eu pretendo desenvolver ainda mais. O meu sonho agora, de agora pra frente, é transformar os meus colaboradores sócios. A gente vai sair abrindo filial aí onde imaginar. Modelo vencedor. Onde tiver negócio, a gente vai abrir filial e eu quero que os meus colaboradores... E o negócio que tiver renda as pernas, compra. E a gente quer crescer, quer desenvolver realmente. A gente já passou por diversos desafios. A pandemia foi um desafio muito grande. E a gente cresceu na pandemia. E hoje a gente cresce cada vez mais um pouquinho. Eu quero fazer... E o meu objetivo é fazer, na minha vida como empreendedor,
que eu tenho certeza que é muito parecido com a sua relação. Sim. É não entregar status. Não. Cara, servir. a gente é nada, velho. Nada. A gente é carne e osso. Foi o último exemplo, foi o último ensinamento que meu pai deixou pra mim. A gente não é nada, Carlos Jorge. Nada, nada. A gente é carne e osso. Carne e osso. Então, o que a gente vai deixar No meu caso, eu sou mais osso. mais osso. É. No meu caso, eu sou mais gordura, né? Nem carne. Mas o que a gente vai deixar aqui é o que a gente entrega pras outras pessoas, sabe? Talvez você comprou isso muito antes de mim. Porque você começou esse legado muito antes de mim. Hoje eu sinto necessidade absurda de entregar pras outras pessoas. O Potência Podcast vai fazer com que a gente consiga... Revolução. Entregar pras outras pessoas. É isso. E esse é o nosso principal... Esse é o meu principal objetivo de vida, sabe? Pessoal, estamos aqui E esse é isso. no Potência Podcast com as duas primeiras potências do quadro aqui. Vamos apresentar. Érico Henrique, Carlos Jorge aqui. Precisamos de patrocinadores para fazer esse negócio perpedurar e Não, crescer. eu não preciso não, meu amigo. Se você não patrocinar, é você que tá perdendo. Por falar nisso, não preciso, aproveitar... não. Por falar nisso... Você não quer patrocinar um podcast desse que tá chegando em todas as plataformas globais do mundo, a gente já tá aqui de boa. Meu amigo, quem tá perdendo é o senhor, a senhora empresária aí, você que não quer botar um dinheirinho aqui, bichinho de você. Então, você quer patrocinar, a gente contata aqui com a nossa assessoria aqui. @PotênciaCast. @PotênciaCast. Manda o direct lá, manda a tua marca, meu amigo. A gente só não troca pro pão, porque pão tá caro. Mas assim, é melhor o dinheiro mesmo, porque é mais barato pagar. Deixar bem claro aqui, aproveitar a oportunidade. Minha gente, quando a gente começou o negócio, tá aqui o Tom, o Heron da Destravo Produções. Esses caras aí são perigosos. O Tom é o maior exemplo, ainda bem que o Tom é prova que o Carlos Jorge, quando a gente iniciou o projeto... Esse boato. Não, o primeiro programa eu tenho que abrir isso, porque assim, pode ser que até lá, sei lá, o 10º programa... Eu não pago mesmo não, irmão. O que aconteceu foi que o Carlos Jorge fez o seguinte, ele disse, não, pô, eu vou pagar, tu faz o seguinte, tu adianta o pagamento do investimento vou pagar do em negócio, sururu, cara. e aí quando depois eu te pago. E aí, cara, eu já fiz o Pix, né, Tom? Inicial aí. Chegou aí, Recibo? Chegou. Fala aí no microfone que chegou, por favor, pra poder as pessoas menos uma saber parcela pra mim. Aí, não, pra mim. obrigado, meu Deus. Chegou. Recebo. Chegou, Tom? Chegou. Pronto, então o que eu queria dizer é o seguinte, pessoal. Agora a foto do Carlos Jorge. Não, o Carlos Jorge não fez. Oxi, ele não vai é o fazer. quê? A segunda etapa do pagamento sou eu que vou fazer. Reuters, Ele quer fazer depois o pagamento. Então, espero que durante o podcast vocês vão acompanhar essa minha briga, porque saga. todo podcast eu vou lembrar disso. A saga da dívida perdida. Até você não pagar, eu vou lembrar. Todo podcast eu vou lembrar disso. Quando eu acordar, ele estará nos meus sonhos. Quando eu dormir, ele estará nos meus sonhos. Eu dentro do carro, ele do lado. Faz o Pix, faz o Pix. Pessoal, a gente tá aqui no primeiro quadro do podcast, no Potência Podcast. No Instagram, PotênciaCast, esse nome maravilhoso, né? Liderado e inspirado aí pelo querido Érico Henrique. Essa cabeça grande dele realmente sai boas ideias. Então a gente potência. fica muito... Mas é uma potência mesmo, nuclear, né? E aí a gente fica muito feliz. Esse quadro realmente vem para falar do microempreendedor, do cara muitas vezes só tem um PID também. Esse quadro realmente é de todos nós. Desde o Jorge Paulo Lema, a gente quer trazer aqui o senhorzinho lá do Suspiro, lá do Centro de Convenções. Vamos abrir espaço para todo mundo aqui. E esse quadro vai ter muita gente boa, extraordinária. Ana Daisy, né, que tem bolos... Cara, eu tô ansiosíssimo pra esse programa canadense, porque eu soube que vai ter bolo, né? E aí eu espero mesmo que ela lembre do bolo. Eu tô até babando aqui, mano. Eu tô ansiosíssimo pra esse quadro, você não tem nem ideia. Tem Fernando Peron, já vai passar também no... Rapaz, vai ser top. É que certeza também... Né, vamos convidar em breve João Kepler, tanta gente fantástico. boa. Você 2 programas por semana, né? Dois programas por semana. Por isso que o cara cobrar aquele dinheiro todo, meu amigo. E aí... Era pra ser metade de um programa. E aí vão ser 2 programas por semana. Nós vamos entregar 2 programas por semana com histórias inspiradoras, com potências que vão chegar até aqui. Tamo junto. A gente vai poder também contar um pouco mais da nossa história. Tem muita coisa que a gente pode falar e acrescentar aí. Cada programa com certeza vai ser uma mentoria pro pequeno empreendedor. Eu sendo o pequeno empreendedor... Traz caneta e papel. Eu não deixava de acompanhar o podcast aqui, do Potência Podcast. Vai ser fantástico poder dividir isso. E o nosso papel aqui também é contar histórias de vidas práticas, né? Pra não vender utopia pros outros aqui, não oferecer palestras de pessoas que só tem fórmulas aqui. Não, a gente quer resultado, irmão. Exato. E resultado muitas vezes não é 1 milhão na conta, pessoal. O resultado muitas vezes é
a execução de uma ideia, é a coragem de testar, de tentar fazer laboratório, de cuidar, né? Eu acho que você hoje ser um bom pai e ter a coragem de educar seus filhos, você é um mega empreendedor, né, na família, você ter a coragem de, sei lá, dentro de uma empresa intraempreender, né, muitas vezes você ser um bom colaborador, servir bem, e é assim, todas as portas se abrem, né, quando a gente se destaca e ter esse diferencial. A sua própria história é isso, né? Você trabalhar ali como um rei dos parafusos, né? Ninguém queria fazer, porque é uma atividade, né, dentro daquele contexto, né, profissional de subserviência, né, dentro de tantos profissionais da área técnica e tal, mas você fez o que ninguém queria fazer, se destacou por competência, por mérito, se tornou supervisor, né? Depois conheceu um cara que já era empresário, né? Dentro daquele contexto estava falindo o negócio, fez uma sociedade, vocês juntos, né? Acho que muitas vezes as pessoas têm tanto preconceito com sociedade, mas muitas vezes tem um sócio certo, né? O cara que realmente acredita, e os caras se complementam. Muitas vezes o cara é um bom operacional, o cara é outro bom gestor, né? Então, assim, essa sinergia realmente dá essa química perfeita, essa vitamina maravilhosa, e a gente realmente fica vibrando. E, pessoal, nós queríamos agradecer a você que está acompanhando, né? Vai acompanhar essa grande, né? Esse grande trilha aí do Potência Cast. Vamos estar em todo... Flow, se prepare, viu? Coitado. Flow, coitado. Pode pá. Se prepara. Bicho, a gente não começa nada pra fazer pequeno, né? Dois caras de um mas tu parece aquele gordinho mesmo do Flow, Não, bicho, olha, são dois caras de UV-Gel fazendo um negócio. A gente não começa nada pra ser segundo lugar, não. A gente vai ser primeiro lugar. Coitado, tá? A gente já começou com caneca. Eu vou comprar esse estúdio aqui em já breve. Tem um gordinho e uma caneca. É quase o Jô Soares esse negócio aqui já. Beijo do mago. Eita, não, beijo do gordo. Então é isso, Carlos Jorge. Vamos finalizar aqui com chave de ouro. Vamos não, bicho, tá tão bom aqui, mas vamos, né, que eu tenho deixa eu dizer, viu? Agora são exatamente 9h35 da noite. Mãe, eu tô no Potência Cast podcast. E aí a gente vai trazer uma galera bacana nos próximos programas. Isso. Então esse já é o primeiro programa, depois a gente vamos arrepiar, irmão. Esse é o primeiro programa, nós vamos fazer o segundo já com entrevistados. Aqui é Potência. Agora a ideia é contar a nossa história, para que você conheça um pouquinho, e todas as vezes que você precisar, lá na frente, quando estiver no programa já 50, a pessoa precisar conhecer a nossa história, tá aqui o programa. E também vamos deixar aqui aberto para que num podcast ou outro a gente também traga uma pessoa, convide, né? Bota um lugar VIP aqui para que, se alguém quiser assistir o Potência Cast aqui, né? Cadeira VIP, a gente hoje tem. A gente tira o Tom, né? A cadeira do Tom. Ó, bota ali nessa cadeira VIP aqui para assistir ao vivo e a cores aqui do ladinho da gente. Traz a anotação para aprender aqui, e a gente também em breve também vamos abrir esse espaço para que todo mundo aqui torça por esse que pra mim vai ser o maior. Não tem condições. O maior. Se eu fosse o Flow, eu já tava fechando agora. O maior. Se eu fosse o cara do Flow... Os caras já estão com medo ali. Inclusive, tem um programa gravado aqui do nosso amigo Jaelson. Que é o The Cast, né? Conheço. The Cast tá em qual ele não é careca, né? Qual a posição que vocês estão aí numa lista aí? Qual é a posição? Número 81 na lista de podcast. Se preparem que vocês são o primeiro, que a gente já quer passar de vocês, né? Que os caras já são o primeiro podcast de Alagoas, qualidade é muito grande, são parceiros nossos. Já o Sultão faz aí o tem lanche no podcast dos caras também lá. São muito massa. Nunca... Só que não tem. Tem um quadro que é o da Ana Dez, que parece que vai ter um negócio. Eu tô super ansioso, cara. Vamos esperar. É a entrevistada que eu tô mais ansioso de falar. Dancinhos, negócio. Não sei nem de dança, sei lá. Desenrola, bate, joga de lado. Então vamos nessa. Pessoal, esse foi o nosso... Eu só queria finalizar o seguinte. Eu queria chamar toda a equipe pra cá, o Tom... De novo, não aguento mais esses caras. Deixa a câmera aberta, vem toda a equipe pra cá finalizar junto com a gente. Ó, são 9h40 da noite. Todo mundo tem que aparecer aqui. Não é justo que a galera tá todo mundo aqui. Vem cá, Maíra, vem cá, Tom. Ó, só pra apresentar aqui, que não tem aparecido ainda o Tom. Cadê o Tom?
Tom Vilela, que é o cara do Tom e o Oxe, DJ. menino, DJ, vem pra cá. DJ. Ele tá com a cara cortada ali. DJ o quê? Iron? DJ Heron. E aí, a equipe que tá trabalhando com a gente hoje aqui, que vai trabalhar nos próximos episódios do podcast. E é isso. A gente espera que você venha mais pra cá, Heron. Bicho, desvalorizando o gordinho vocês, cara. Já não gostei desse programa. O gordinho tá sendo desvalorizado. O gordinho tá sendo desvalorizado, já não gostei. O que? Fala aí. Ele quer parecer ser mais magro, ele quer só mostrar só a metade ali e tal. Boa, por isso que ele tá de lado. Já fui melhor nisso. Pessoal, e esse é o seu, o meu, o nosso Potência Cast. Então, obrigado, galera. Tamo junto. Um abraço. Deus abençoe vocês. Até, só queria finalizar com uma mensagem. Homem de novo. A minha mensagem. Vou deixar. Ó, é profundo. Eu nunca fui o melhor na escola. Eu nunca fui o melhor nos esportes que eu fiz. Nem tampouco fui o melhor no trabalho. Mas eu sempre dei o meu melhor. E isso sempre fez a diferença. Então é isso que eu queria dizer pra vocês. Dê o seu melhor, que isso vai fazer diferença na sua vida. Só continue. Tamo juntos. Só continue. No Potência Podcast. Até a próxima. E as palmas pra As palmas. Se não bater palma, a gente não vai pagar, viu? Você vai pagar com palma. Uhul. É o melhor de todos. É o melhor do mundo. Receba. Obrigado, meu Deus.